O nome de Deus seja sempre louvado, irmãos. Amém. Vamos dar início a mais um culto de adoração a Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Nesse santo serviço de culto que será procedido, nós iremos louvar os hinos em memória e adoração ao nosso Deus. Os músicos, os irmãos viram, acompanharam, que estavam ensaiando para elevar um som, um louvor perfeito ao nosso Deus. Para quê? Porque o Senhor é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Então nós que vamos cantar, amados irmãos, irmãs, que possamos também cantar, não apenas ouvir e acompanhar, mas que possamos cantar. O Senhor se agrada quando nós elevamos a nossa voz. Nós não estaremos fazendo isso para agradar o irmão André, o irmão Samuel, o irmão Rodrigo, o irmão Wayne, o irmão Marquinhos, não. Nós estaremos fazendo isso para agradar, para tocar na orla da misericórdia do nosso Deus. Em comunhão, quem se sente, chamemos um hino. Hino 69.
Senhor. Aleluia. Glória ao Criador. Vamos cantar, querida Irmandade, o hino 363, 363. Glória ao Senhor. Glória a Deus, glória ao Senhor, aleluia. Quem se sente, querida Irmandade, chamemos hino para oração. Hino 44. Glória ao Senhor.
Glória ao Senhor. Aleluia. Bem, queridos irmãos e irmãs, nossa querida Irmandade também que está nos acompanhando através da internet, nós iremos neste momento aos pés do Senhor em oração, apresentando todos os pedidos que a igreja fez, menção na portaria, por enfermidades, tribulações, causas, famílias, testemunhados. Também iremos orar pelo Caio Ribeiro de Moura, que pede oração para livramento de morte. Também iremos orar pela Marlene, também pela Estela, que pediu oração 2 sábados atrás, que precisa ter um encontro com Deus. Glória a Deus. Também iremos orar, irmãos, pelos filhos do Tiago e da Eliane. Esse casal é da outra igreja, da congregação, tem 3 filhos, e 2 filhos têm fibrose cística nos pulmões. O Luiz Fernando e o Luiz Henrique não passaram bem nos últimos dias. O irmão Tiago é um grande ajudador da nossa igreja, toda a parte de informática da igreja ele que cuida, gentilmente, e ele sempre ajudou a nossa igreja. E agora ele está precisando da nossa ajuda nas orações, porque o Senhor é poderoso para vir e curar os filhos dele também. Glória ao Senhor. Também iremos orar pela irmã Maria Braga, pelo Diego, pela senhora Cris Marangoni e pela irmã Mara, dessa congregação, com as suas filhas Bia e Natália, que elas estão com suspeitas da Covid-19, estão em quarentena, cumprindo quarentena e contam com as nossas orações. Também o servo de Deus que presidir a oração, irmão Marquinhos, irmão, pode orar por nós. O servo de Deus irá apresentar os pedidos da live, pedir a guia do Espírito Santo sobre nós nesse culto e conforme Deus der a guia ao teu servo. Em comunhão, igreja, busquemos a face do nosso Deus em oração, tudo em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, glória a Deus, glória, 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 glória a Deus. Aleluia, Jesus, glória, glória, glória a Deus. Glorifica a igreja, glória, 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 glória a Deus, aleluia, Jesus. Glorifica a Deus nesta manhã, igreja, glória, glória, glória a Deus, aleluia, Jesus, glória a Deus. Bondoso Deus que estás nos céus e na terra, Senhor, ó Pai amado, neste dia, Senhor, ó Deus, nós já te agradecemos pelo levantar, Senhor. Por Deus querido, Pai amado, o Senhor nos permitir de estar aqui nesta manhã diante da Tua presença, Pai. Ó Deus, desde cedo o Senhor já preparou, Senhor, a aula de música, Pai. O Senhor preparou, Senhor, os alunos, preparou os professores, Senhor. Preparou que tudo, Senhor, fosse conforme a Tua vontade. Altíssimo Deus, nesta manhã, Senhor, ó Pai, colocamos em Tuas mãos, Senhor, cada um que entrou por essas portas, cada um, Deus querido, que mencionou um pedido, Senhor, de oração, ó Pai, que acreditou, Deus querido, que através, ó Pai, da oração da igreja, Senhor, cada um pode receber o milagre, ó Pai amado. Altíssimo Deus, nesta manhã, Pai, colocamos em Tuas mãos, Senhor, todos os pedidos que o nosso ancião irmão N apresentou, Senhor. Vai de encontro, ó Pai, a cada causa, Senhor. Vai de encontro, Senhor, a cada um, Senhor. Vai tirando todo o mal, todo impedimento, Senhor. Tudo aquilo que tem tirado os seus filhos, Senhor, da Tua casa, da Tua presença, ó Pai. Ó Deus, que da onde as nossas mãos não alcance, Senhor, aonde as mãos dos médicos não alcance, Senhor, que as Tuas mãos possam chegar na vida, Senhor, dos Teus filhos nesta manhã. Ó meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, continue falando com a Tua igreja nesta manhã, ó Pai, continue abençoando a vida dos Teus filhos, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, coloque em Tuas mãos todos que estão nos assistindo pela live, Senhor. Vai de encontro a cada pedido de oração, vai de encontro a cada causa, Senhor. Vai libertando todo o mal, Senhor, toda angústia, toda tristeza, ó Pai. Ó, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, abençoe, Senhor, a vida dos Teus filhos nesta manhã, Papai querido.
Altíssimo Deus, também, Senhor, te pedimos humildemente, Senhor, que o Senhor possa enviar a tua palavra nesta manhã e que ela venha, Senhor, falar com cada um de nós, ó Pai, e que nenhum, Senhor, saia daqui despercebido, Senhor, entristecido, Senhor, ou com alguma dúvida, Pai, porque Deus, que a sua palavra é clara, a sua palavra, Senhor, é verdadeira, a sua palavra, Senhor, abençoa, Senhor, a sua palavra, Senhor, alegra corações nesta manhã. Altíssimo Deus, em nome de Jesus Cristo, papai querido, também te pedimos, Senhor, que o Senhor possa abençoar o culto desta noite, Senhor. Ó Deus, que o Senhor possa abençoar a vida de cada um que vai estar aqui presente, Senhor. Ó meu Deus, tudo isso, Senhor, te pedimos, não por merecimento, mas em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, que é bendito e eterno. Glória a Deus, aleluia, Jesus, aleluia, Jesus, aleluia, Jesus, aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Deus, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória, Aleluia. glória a Deus. Glória a Jesus. Bendito és tu, Senhor. Aleluia. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Glória ao Criador. Aleluia. Quem se sente, queridos irmãos, chamemos outro hino. 290, hino 290.
Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Glória ao Criador. Bem, querida Irmandade, este é o momento que nós temos para pagar os nossos votos, contar as obras que o Senhor tem feito nas nossas vidas, a graça que temos alcançado das mãos do Senhor. Em rápidas palavras, venham à frente aqueles que se sentirem. Às vezes você acha que contando rapidinho ninguém vai entender, mas às vezes é o que a nossa Irmandade está precisando de ouvir. Então, em comunhão, fiquemos assim, na liberdade dos testemunhos, que por tudo nas nossas vidas, o nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Paz de Deus, igreja. Amém. Eu vim hoje pensando quantos favores o Senhor tem me feito. E eu lembrei de Naum, capítulo 1, versículo 7, que diz que Deus é bom, Ele é fortaleza em dia de angústia e Ele conhece os que nele confiam. E o Senhor, assim que eu entrei aqui em Alphaville, eu lembrei que nenhum mal te sucederá e nenhuma praga chegará à tua tenda. Quando você crê no Senhor. E crer não é só crer, saber que Ele está lá no céu e é isso. Crer é estar com Ele, é andar junto. É conhecer de andar, não só de ouvir falar. Eu vim de um lar espírita. E assim como todas as religiões, existem pessoas boas e pessoas ruins. Eu recebi uma sentença de morte quando criança. E, por consequência dessa sentença, muito perspicaz o adversário, a minha avó acabou fazendo algumas obrigações para evitar um mal maior. Hoje, adulta, conhecendo a palavra do Senhor, eu entendo que foi uma das artimanhas de Satanás para que, de alguma maneira, a autoridade espiritual da minha casa, a minha avó, haja vista eu não ter tido pai e mãe presente, ter sido criado com ela era a minha cobertura espiritual naquela ocasião, naquela época, jogar sobre a minha vida algumas coisas. E dentro dessa sentença, seria que eu morreria cedo, com 21 anos, depois que eu tivesse meu primeiro filho. E espantosamente eu engravidei com 20. E tive meu filho com 21. Satanás, ele não tem nenhum poder de saber do nosso futuro. Nada. Mas ele pode manipular o presente e fazer com que você haja de uma maneira para testificar o que ele disse mentirosamente. Se você não está na presença, se você não está na brecha, você acaba cedendo às artimanhas e acaba acontecendo, coincidentemente e malandramente, acontece e ele acaba levando crédito, ou aqueles a quem ele dá o seu poder ou o seu nome. Pois bem, quando eu engravidei, eu tive uma gravidez muito ruim, péssima. Fiquei internada, pouco aguentei segurar meu filho. Quase meu filho morreu. E quando eu estava grávida de 5 meses, eu falei, Senhor, pela misericórdia de Deus, eu conheci a Deus com 16 anos, através de os pais de uma amiga. E lá um homem orou por mim e disse que nenhuma sentença maligna viria sobre a minha vida. Quando eu estava grávida de 5 meses, eu falei, Senhor, aquele homem orou e disse que nenhuma sentença viria sobre a minha vida. E realmente não veio. O meu filho nasceu, hoje tem 12 anos, com saúde. E desde então, a cada ano, de maneira totalmente equivocada, eu comemoro. Feliz, porque eu tenho mais um ano. Quando foi nesse ano, eu fiz 33 anos e ouvi uma pregação que o N, pela misericórdia de Deus, Deus usou a vida do N. E Deus disse através da vida dele o seguinte, que servir a Deus é um fardo leve e o jugo é suave. Se tiver ao contrário disso, você não está servindo a Deus certo. Porque o nosso Deus não é um Deus carrasco. O nosso Deus é um Deus de amor, um Deus que cuida. E não existe condenação para aqueles que estão em Cristo. E eu disse, e a partir daquele dia eu parei. Acabou de comemorar dia a dia da minha vida. Parei. Falei, amém, se o Senhor disse, eu acredito de alma e é isso. A última reunião que teve da Piedade, um irmão do nosso ministério orou por mim e disse que
Satanás, ele tinha uma fúria muito grande, ele queria me matar. E aí eu falei, Senhor, eu estou contigo. O Senhor disse que estava comigo. E que nenhum mal vai me suceder, nenhuma praga vai chegar na minha tenda. Eu tive, este ano, 5 livramentos de morte. E o último foi semana passada. Eu estava na Castelo, vindo de moto, na 3ª pista. E o meu pneu estourou. Eu estava 80, dei seta, baixei para 70, para entrar na 4ª pista, para parar no acostamento. Só que estava vindo uma carreta. E eu falei, vai dar tempo. Eu falei, e toda vez que eu vou entrar na rodovia, alguma coisa, eu falo, Senhor, esteja comigo. E dessa vez eu não falei, que minha cabeça estava muito cheia. Mas a gente não precisa dizer para o nosso Deus estar conosco, porque Ele está todos os dias. Independente, Ele conhece o que nele confia. E a minha moto rabiou, eu segurei ainda uns 100 metros. E eu tombei com a moto. É uma bis. A bis, ela tem um vão na frente. Eu fiquei com a mão o tempo inteiro no guidão. Eu não saí do assento em nenhum momento. E quando a carreta passou, eu passei na parte de trás da carreta e saí do outro lado. O pessoal da CCR viu pelas câmeras. Chegaram em menos de 2 minutos. E aí parou toda a Castelo. E aí o rapaz falou assim, moça do céu, na hora que você entrou na carreta, eu falei, já era mulher. De repente, milagrosamente, você saiu do outro lado igual um quiabo. Pluc! Aí eu dei risada e falei, pois é. Aí fiquei meio confusa, não estava entendendo o que estava acontecendo, todo o lado aqui roxo, machucado. E aí fiquei lá deitada, aí o cara falou assim, você tem hoje 2 datas de nascimento. Aí eu falei, não, tenho mais. Eu tenho mais. Só que equivale a 23 de fevereiro de 1988, porque foi a única data que eu nasci. Eu não nasci de novo, eu nasci de novo quando eu me batizei. Quando eu morri para o mundo e nasci para Cristo. Essa sim é minha segunda data, outras não. E nenhum mal me sucedeu. E o estribo da moto virou e foi como se fosse um pedalzinho. Ficou no ferro puro, a minha lata não zoou. Nenhum dos meus encaixes da moto soltou. Foi menos de R$300 para arrumar minha moto, uma moto, num acidente tão grave. Nada aconteceu comigo. E eu estou muito grata a Deus, porque Deus, Ele tem sido bom comigo. E Ele tem cuidado de mim nos mínimos detalhes. E a melhor parte, eu não paguei o conserto da moto, porque pagaram para mim. E eu agradeço muito a Deus, porque não há condenação para aqueles que estão em Cristo. Não tem temor, não tem sentença de morte. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Mais algum irmão, alguma irmã, sente-se de agradecer a Deus? Glória a Deus. Deus seja louvado. Hoje eu quero agradecer a Deus pela essa preparação maravilhosa de estar mais uma vez dentro da casa do Senhor. Agradecer a Deus também pela minha família, meus 3 filhos e um lar de paz. Agradecer a Deus também pelo dom da música e tudo que o Senhor tem preparado sobre a minha vida, trabalho, enfim. Quero agradecer a Deus, irmãos, por quanto comecei a estudar a música na idade de 7 anos. E então já está 32 anos para 33 que eu sirvo a Deus nessa parte. E eu tinha um compromisso com Deus, que enquanto eu vivesse nessa terra, por a dificuldade que eu enfrentei de aprender a música, eu ia ensinar e ajudar na orquestra. Irmãos, eu tive algumas oportunidades, mas os anos foram se passando e as portas se fecharam para mim. E eu esperei no tempo certo, com bastante paciência, irmãos, e quando vim para cá, eu assumi um compromisso com Deus de dar uma continuidade nessa parte. Irmãos, e eu confesso que hoje estou pagando um voto na presença de Deus, que eu acho que eu concluí mais uma parte na presença de Deus, na parte da música nesta manhã. E eu estou agradecendo a Deus de toda a minha alma, meu coração,
é uma jornada difícil e que ela se estende toda a minha vida. Mas hoje, irmãos, eu sinto de alma que o Senhor tem me dado mais uma vitória nas minhas mãos. Estou louvando e agradecendo a Deus, irmãos, porquanto a nossa obrigação é servir a Deus com um louvor perfeito. E eu agradeço a Deus, primeiramente, e aos irmãos que me ajudam, o irmão Eduardo, o irmão Samuel, o Léo, enfim, toda a Irmandade também que me auxilia nessa parte. Agradeço a Deus por essa força. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Paz de Deus. Amém. Deus abençoe. Amém. Hoje eu vim aqui contar uma grande obra que Deus fez na vida do meu filho. Meu filho nasceu em 2018 e em 2019 ele teve uma bronquiolite e ficou alguns dias internado, onde a igreja orou muito pela gente. O irmão Rodrigo foi, ungiu meu filho no hospital e dali então foram várias internações. E uma das internações, o meu filho foi para UTI, pois ele não tinha veia para passar o remédio e os enfermeiros furavam e não achavam uma veia. Até então foi resolvido num sábado que iam fazer um procedimento com ele, onde ele tomaria a medicação por uma veia no pescoço. Só que para isso ele precisava passar pelo centro cirúrgico. E Deus foi tão maravilhoso que no domingo o cirurgião foi pela manhã, deixou meu filho em jejum e falou que retornaria à tarde. E ali nós oramos muito a Deus, junto com a igreja. E quando foi à tarde, meu filho teve uma piora, o anestesista passou no quarto e falou que ele não faria o procedimento, porque a saturação dele tinha baixado muito, então não era viável. Só que ele levaria meu filho para a UTI. E aí nós fomos, foi grande o sofrimento, grande a luta, e tentaram várias vezes novamente furar ele, porque ele não tinha veia para passar a medicação. E aí, na madrugada, nós oramos muito a Deus, muito. Colocaram uma sonda para passar alimentação, todos os equipamentos de uma UTI. Ele ficou amarrado na cama, porque era muito pequeno, tinha 6 meses, não tinha ainda completado 1 ano. E a gente pediu para Deus, que Deus ali colocasse um anjo para poder fazer uma obra na vida do meu filho. Ele diagnosticado com asma já, equivalente a várias internações. O médico falou hoje que já não era mais uma bronquiolite, já tinha chegado a um estágio de asma. Só que Deus é maravilhoso e Ele fez uma obra muito grande na nossa vida. Quando foi pela manhã, à madrugada, nós passamos em oração, eu e meu esposo, eu no hospital com ele, meu esposo em casa com as outras 2 crianças. E quando foi de manhã, uma médica passou e falou assim: mãe, o que está acontecendo com o Miguel? A gente tem um diagnóstico atrás, né, de um dia anterior, que a saturação baixou muito, que ele não estava bem, não poderia fazer o procedimento, a gente não consegue dar medicação, só que ele passou uma noite bem. E eu não vejo por que o Miguel está assim amarrado na cama e com esse monte de sonda, esse monte de equipamento ligado nele. Eu vou pedir para ele tirar. E chamou a enfermeira e falou: tira tudo, eu quero ele sem nada. Hoje ele vai passar o dia sem medicação intravenosa, não vai furar ele, não vai tentar nem mais furar ele, dá a medicação via oral. E ali meu filho passou o dia muito bem, muito bem. E quando nós oramos a Deus, nós pedimos que Deus não deixasse a gente passar mais pelaquela situação, nem ver nosso filho sofrer daquele jeito. Porque muito pequeno, todo roxo de furo, que eles tentavam achar uma veia e não encontrava. Furaram o pé, braço, o pescoço e não encontrava. E ali Deus deu a cura para o meu filho e nunca mais eu voltei naquele hospital. Hoje, meu filho, em outubro, faz 3 anos.
E aquela foi a última internação. Em outubro do ano passado, Deus deu a cura para ele, porque de todos os medicamentos bombinha que ele usava, eu consegui tirar tudo. Eu não, Deus deu para a gente a vitória de tirar todos os medicamentos. Passamos agora pelo frio muito forte, e toda vez que ele fica gripado, a gente fica, meu Deus, como que vai ser? E Deus dá a vitória, porque nem no hospital a gente precisa levar ele. A gente dá o remédio em casa e a cura acontece por Deus em casa mesmo. Então eu tenho muito que agradecer. A gente assistiu todos os cultos online e Deus tem sempre sido presente na nossa vida, dentro da nossa casa. A gente não consegue vir com muita frequência, mas vem acontecendo muita obra dentro da minha casa através dos cultos. E a presença de Deus sempre no meu lar, sempre. Nos cultos, a gente sente como se estivesse dentro da igreja. Então, eu tenho muito que agradecer. Deus seja louvado. Glória a Deus. Estão todos em paz, irmãos? Glória a Deus. Dos anúncios que temos a fazer a respeito dos cultos online, para a nossa Irmandade presencial, que nem sempre pode estar na igreja, nossa Irmandade que acompanha via internet, de todos os lugares, temos culto de segunda a sábado, às 10, 14 e 20 horas. E aos domingos, 10, 14 e 18h30. Sendo que aos sábados, 20 horas, é culto para os jovens. Aos sábados, 10 da manhã, culto só com as irmãs. E também temos os cultos presenciais. Terça, 14 horas. Quarta, 20. Sábado, às 10. 20 horas também é presencial, né, irmão? Cadê o irmão Léo? Mas é presencial com os jovens. E aos domingos, 10 e 18h30, presencial também. E às segundas-feiras temos a igreja aberta às 19 horas para oração. Toda irmandade que precisa de oração ou sente de vir se juntar aos demais irmãos para fazer um clamor por toda a irmandade, pelas suas necessidades, pelas necessidades dos demais, boa coisa é também. Também, queridos irmãos, aula de música todos os domingos, 8 horas da manhã, nessa congregação. O Senhor tem feito grandes obras. E a mesa do amor. Sempre que você vier à igreja, convidamos que você possa trazer doações de alimentos não perecíveis. O Senhor te desperta, você compartilha da tua benção e o Senhor abençoa outras famílias também. Temos visto obras que o Senhor tem feito no meio de nós, pelo amor dessa querida irmandade. A nossos irmãos que nos acompanham pela internet, muitas das vezes não tem como trazer aqui em Alphaville as doações, mas nós convidamos que você possa levar a uma CCA próxima da tua casa ou uma outra igreja, porque para fazer o atendimento necessitado não tem placa, seja que igreja for, que você possa fazer a sua doação, mas que em tudo o nome de Deus possa ser glorificado também. No demais, irmãos, a Irmandade é conhecedora dos cuidados que devemos ter ainda com a Covid, essa nova vida que estamos levando, do distanciamento, higienização das mãos sempre que possível, que possamos levar isso adiante. E a Irmandade que tem se vacinado, todos já se vacinaram praticamente, mas que possam voltar e fazer a segunda dose, porque precisa desse reforço imunológico também para toda a sociedade. Não havendo mais anúncios, tudo em paz. Quem se sente, chamemos um hino para a palavra. 368. Glória a Deus.
Glória a Deus. Glória ao Senhor. Irmão Edu. Samuel. Vai falar. Gonçalo. Você vai, irmão? André. Cleitinho. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Vamos ler, irmãos, com a ajuda de Deus, no primeiro livro das Crônicas. O primeiro livro das Crônicas fica após o segundo livro de Reis. Toda a irmandade que nos acompanha pela internet, se tiver a sua Bíblia, que também possa abrir, no primeiro livro das Crônicas, no capítulo 27. Primeiro livro das Crônicas, no capítulo 27, daremos início à leitura no verso 25. Quem tem a Bíblia, tente acompanhar a leitura. Quando nós ouvimos e lemos, ajuda a interpretação do texto. Quem não está com a Bíblia, preste bem atenção na leitura, para que possa compreender a leitura também. Se todos acharam, lemos com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo. Amém. 1 Crônicas 27, verso 25. E sobre os tesouros do rei estava Asmavete, filho de Adiel, sobre os tesouros da terra e das cidades e das aldeias e das torres, Jonatas, filho de Uzias. E sobre os que faziam a obra do campo na lavoura da terra, Esri, filho de Quelube. E sobre as vinhas, Simei, o Ramatita, porém sobre o que das vides entrava nos tesouros do vinho, Zabde, o Sifmita. E sobre os olivais e figueiras bravas que havia nas campinas, Baal-Hanã, o Gederita, porém Joás sobre os tesouros do azeite. E sobre os gados que paciam em Saron, Siltrai, o Saronita, porém sobre os gados dos vales, Safate, filho de Adlai. E sobre os camelos, Obil, o Ismaelita, e sobre as jumentas, Gedias, o Meronotita, e sobre o gado miúdo, Jaziz, o Agarita. Todos estes eram maiorais da fazenda que tinha o rei Davi. Somente até aqui, irmãos. Amém. Irmãos, o livro das Crônicas foi escrito, dá-se o crédito à reunião desses acontecimentos a Esdras, há pelo menos 100 e poucos anos após que isso tivesse acontecido. O rei Davi reinou 40 anos, depois houve o reino de Salomão, depois houve o reino dividido por mais 40 anos, depois houve o exílio, o povo foi levado em cativeiro, um cativeiro de 70 anos, e depois Esdras e Neemias é quem tem a missão de restabelecer as leis, os costumes, as ordens do povo judeu. E aqui, irmãos, fala a respeito das 12 pessoas que cuidaram das riquezas de Davi. O número 12, ele tem uma profunda importância nos textos bíblicos. Desde o início, o 12 é um sinal de perfeição na administração das bênçãos de Deus. O Senhor permitiu que de Jacó saíssem 12 filhos, que se tornaram as 12 tribos.
o Senhor permitiu que Davi tivesse 12 homens cuidando das riquezas dele. Ao lermos os textos a respeito de Salomão, o 12 sempre esteve presente com Salomão. No trono de Salomão tinha 12 leões. Salomão faz uma edificação a Deus, que ele coloca 3 leões para cada face, do norte ao sul, o leste ao oeste, que dão 12. O Senhor Jesus, quando entrou e começou a vida dele, ministerial, a obra dele, da anunciação do Evangelho da Graça, ele escolheu 12 discípulos. Quando o Senhor, irmãos, curou a mulher que tinha o fluxo de sangue, ela estava há 12 anos com aquela enfermidade. Quando o Senhor ressuscitou aquela menina que diz Tabata, ela tinha 12 anos. Irmãos, o Senhor tem uma maneira especial de falar com a igreja. Saindo de casa essa manhã, me veio um desejo muito grande de, ao final do culto, que nós pudéssemos orar o Pai Nosso junto com as crianças no púlpito. Deus é testemunha disso. Chegando na congregação, entrei, a irmã Kátia veio de direção comigo, falou: irmão, tem uma menina que ela decorou o Pai Nosso, está estudando as últimas 2 semanas. Será que ela pode orar com as crianças no púlpito no final do culto? Porque o Espírito Santo ele vai promovendo os bons encontros. E me preparando para o santo serviço do culto, irmãos, buscando do Senhor o que haveríamos de passar para a irmandade, o Senhor falou: hoje é cântico de vitória na igreja. Mas eu falei: Senhor, cântico de vitória? E fui examinar as Escrituras. E cheguei nesse ponto que nós acabamos de ler. Porque não basta ter vitória, tem que ter a vitória perfeita, irmãos. Aqui é o sinal da perfeição, da administração, da riqueza de Davi. O número 12. O 12 que nós, conforme relatamos, ele marca o processo da anunciação, da cura, da evangelização, da lei, da providência, do crescimento. Esse texto ele se conclui após a anunciação do número do povo, da enumeração do povo por Davi, em que foi até as pessoas que tinham mais de 20 anos, porque abaixo de 20 está escrito aqui que o Senhor abençoaria tão grande maneira que seria como as estrelas do céu, como a areia do mar, que não se poderia contar. E hoje você veio trazendo a tua aflição, você veio trazendo os teus pedidos, você veio trazendo as tuas perguntas, os teus questionamentos. O que o Senhor tem para te falar nessa manhã é que na tua vida é cântico de vitória. Irmãos, cântico de vitória perfeita. Pode trazer o mal na tua mente, conforme a serva de Deus testificou. Os espíritos malignos, eles vêm com espírito de encantamento. Eles jogam uma sentença de maldição e nós vamos como se fosse um pássaro que vai na boca da serpente e nós acabamos recebendo aquela maldição, acaba caindo naquela maldição. Mas hoje o Senhor vem para cortar o laço do encantamento, cortar os maus pensamentos. Irmãos, se você alcançou vitória, é vitória. Se você alcançou o milagre, é milagre. Se o Senhor te deu libertação, um milagre da tua vida, que você conta, e você conta com medo daquilo que pode vir sobre você. Fala assim: eu estou contando aqui que Deus foi na minha vida, mas amanhã pode vir sobre mal. Não, irmão, não vai vir mal sobre a igreja. Hoje você saia dessa igreja fortalecido pela palavra. O Senhor nos despertou para um texto totalmente não convencional, a respeito das 12 pessoas que estavam junto de Davi cuidando das bênçãos dele. Irmãos, nem que o Senhor precise colocar 12 anjos ao teu redor, mas a tua vida é uma vida de paz, é uma vida de vitória.
É uma vida onde você vai olhar e vai falar assim: estou colecionando obras de vitória na minha vida. O caderninho da prova você vai esquecer no fundo do teu armário. O Senhor vai mudar. Irmãos, já viram? Quem mexe muito com rede social, que não é meu caso, porque não sou lá muito moderno para isso, mas tem a mudança de status. Às vezes o jovem está solteiro, ele está lá solteiro, aí ele vai chegar até casado, né? Não é verdade? Muda o status. Você crê que você vai sair daqui com o status seu mudado? O Senhor veio com palavra de vitória na tua vida. É confirmação. O que você veio trazendo teu medo, pode esquecer o teu medo. É bênção sem medida na tua vida. A palavra do Senhor vem, irmãos, e ela entra, ela penetra nos corações, ela penetra na mente. Os maus encontros, os maus pensamentos sobrevêm novamente, porque os nossos caminhos têm curva, têm buracos, não é só um caminho sempre plano, mas o Senhor hoje está mudando o status da tua vida. Saia daqui confirmado pela palavra. Assim como o Senhor sempre preparou que as bênçãos, que a confirmação estivesse com o 12, saia daqui com o 12 espiritual na tua vida. O Senhor permitiu, irmãos, que João, na anunciação do Apocalipse, ele fala sobre os 12 espíritos. Irmãos, eu não sei quem veio pedir a palavra, qual o sinal que você quer, qual o sinal que você precisa, mas hoje você sai daqui com o 12 espiritual na tua frente. É perfeição. É perfeição na vida dos teus filhos. É perfeição no teu casamento, é perfeição na tua família, é perfeição nos teus negócios, é perfeição na sua saúde, é perfeição na sua forma de louvar a Deus, é perfeição na tua irmandade, é perfeição onde você mora. Irmãos, se está errado, o Senhor tira de onde você está e vai te colocar num lugar que essa palavra se cumpra na tua vida. Não se preocupe, os caminhos do Senhor serão tomados na tua vida, porque hoje o Senhor fala de perfeição. Não fala, se prepare para a prova. Não fale, o Senhor será contigo na tua prova. Não, hoje o Senhor fala, é perfeição na tua vida. É perfeição nos teus caminhos. É cântico de vitória para essa igreja, para que em tudo o nome de Deus seja glorificado nas nossas vidas. Recebamos essa palavra, irmãos, como vinda de Deus, e que em tudo nas nossas vidas o nome de Deus seja sempre glorificado. Amém. Vamos chamar as crianças para orar? Glória a Deus. Agora, na última oração, nós vamos orar junto com todas as crianças. Aquela quer vir quer trazer ela também no púlpito? Está dormindo? Ah, então tá bom. Tem crianças na igreja? Tem um menininho dormindo lá, né? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. As crianças, junto de todos nós, iremos orar os Pai Nosso. E depois, irmão Saulo, irmão pode vir agradecer o culto por nós? Vem à frente. Irmão Saulo irá agradecer o culto, irá pedir ao Senhor bênção sobre a vida das crianças também. Pode vir à frente todas. Vem. Ora desse lado aqui, ó. Sim? Quem que vai orar? Pode espalhar aqui, ó. Pode vir do outro lado. O tio é feio, mas é gente boa. A Sofia? Você que segurou o microfone para ela? Em comunhão, busquemos a face de Deus em oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.
Deus seja louvado. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder e a glória para sempre. Amém. Aleluia, Jesus. Santo, santo é o Senhor. Aleluia. Glória a Jesus. Glória ao Senhor. Aleluia. Santo, santo é o Senhor. Glória, glória a Jesus. Aleluia. Bendito seja o teu nome, Senhor. Eterno Deus e bondoso Pai Celeste, com os nossos joelhos em ato de agradecimentos, aleluia, estamos curvados na tua presença, te rendendo graça, Senhor, por mais essa manhã, essa preparação, aleluia, que todos têm preparado de estarmos dentro da tua casa. Graça nós te damos, Senhor, pelos cantares de hino, glória ao nome do Senhor pela oração, glória ao nome do Senhor pelas testemunho e maiormente, Senhor, nesta manhã nós agradecemos pela tua santa e bendita palavra. Glória ao nome do Senhor. A tua palavra veio, Senhor, nos anunciando, aleluia, a nossa vitória. Glória ao nome do Senhor. E nós cremos, Senhor, que nesta manhã a tua igreja está saindo da tua casa com um cântico de vitória, aleluia, cantando um novo hino. Glória ao nome do Senhor. E para confirmar tudo isso, Senhor, tu mandaste essas crianças junto de nós, Senhor, aleluia, ao nome do Senhor, aleluia, orando o Pai Nosso que está no céu. Glória ao nome do Senhor. Graça, que felicidade é essa, Senhor, porque outro momento não tínhamos esta felicidade, esse poder de estar na tua presença, Senhor. Que maravilhosa estamos sentindo, Senhor, porque junto de nós está a ligação do céu e a confirmação que tu é o nosso pastor e que nada vai nos faltar. Ah, Senhor, como é bom estarmos na tua presença, porque na tua presença nós sentimos a tua virtude, o teu poder, a tua glória. Glória ao nome do Senhor. Guarda esta palavra dentro do nosso coração, aleluia, ao nome do Senhor. E para onde nós for, Senhor, nós vamos sair nesta manhã com cântico de vitória, aleluia, na nossa boca. Graça, nós te damos a ti por tudo, em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo, que vive hoje e eternamente. Glória a Jesus, aleluia, glória a Deus, Deus seja louvado, glória. Não, fica aqui. Ah, vamos ungir essas crianças, né? Vem cá, filha, também, vem aqui. Não? Tá com vergonha? Então tá bom. Vem cá, antes de vocês descerem, que eu vou ungir vocês. Deus abençoe a tua vida, tá? Aqui, ó. Agora, decorou o Pai Nosso, agora vai decorar outras coisas e vem aqui sempre para falar pra gente, tá bom? Os textos bíblicos, beleza? Deus abençoe. Deus abençoe a tua vida. Deus abençoe a tua vida. Cecília. Pode ir descendo. Deus abençoe a tua vida, filho. Seja feliz. Deus abençoe a tua vida. Deus abençoe a tua vida. Tudo, tá bom? Deus abençoe. Já tive esse cabelo aí. Cuidado, que cai também. Deus abençoe a tua vida.
Tem um menininho também que está dormindo lá. Pronto, irmãos. Glória a Deus. Agora é o momento que nós temos para fazer as nossas ofertas. A querida Irmandade, na frente do teu banco, tem envelope onde você pode fazer a tua oferta, o seu dízimo, a tua contribuição para a obra de Deus. Se precisa se valer de máquina de cartão de crédito ou débito, basta se dirigir à portaria que os nossos irmãos, as nossas irmãs estão prontos para atender a todos. Alguém vai precisar usar a máquina de cartão essa manhã? Quem se sente enquanto os irmãos preparam, vamos preparar o hino da despedida? Quem se sente de pedir um hino? 235. Vamos deixar preparado o hino 235. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Os irmãos terminando de ofertar, nós iremos agradecer as ofertas e cantar o hino 235. A Irmandade está feliz com o culto hoje? Glória a Deus. Alguém pela primeira vez que veio congregar conosco hoje, presencialmente? Não. Glória a Deus. Glória ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Vamos agradecer, irmãos? Senhor Deus, a Ti elevamos a nossa voz nesse momento para render graças pela oferta dessa querida Irmandade. Abençoa, Senhor, todos que ofertaram, aqueles que não puderam ofertar nessa manhã, abençoa da mesma maneira e permita, ó Pai, que as Tuas bênçãos possam nos acompanhar todos os dias das nossas vidas. E que também no fruto do Teu amor, onde for atendida as necessidades do Teu povo, que haja a manifestação do Teu Espírito, Senhor, expulsando toda sorte de espírito de miséria e colocando no lugar a paz, a comunhão e o dom, Senhor, da prosperidade também, para que essa igreja possa se reunir para contar os feitos dos Teus favores sobre nós. Isso tudo pedimos com rendimento de graças em Cristo Jesus, nosso Senhor, que vive para sempre. Amém. Glória a Deus. Os irmãos passarão recolhendo, hino 235.
Glória a Deus. Glória ao Senhor. Recebamos todos, queridos irmãos, querida irmandade, a santa paz de Deus, e que o grato amor do Senhor, a comunhão deste culto e os conselhos da sua santa e bendita palavra permaneçam em nossos corações para sempre. Amém.